Sr. Alcântara. Eu fiz para o senhor. A voz de Clara era hesitante. Ela estendeu a mão, segurando um pequeno cupcake com uma cobertura de baunilha perfeitamente espiralada. Heitor Alcântara não ergueu o olhar de sua planilha. O que é isso? Ele perguntou, sua voz fria e cortante. É cupcake, gaguejou Clara. Para dar as boas-vindas. A mim mesma, eu acho. É meu primeiro dia. Eu não como açúcar, ele declarou. Finalmente levantando os olhos. O olhar dele era desprovido de qualquer calor. E eu não tolero distrações no meu escritório. Leve isso daqui. Uma onda de constrangimento e confusão a invadiu. Clara sentiu o rosto esquentar. Ela recuou a mão como se o cupcake tivesse se tornado radioativo. Clara. Desculpe, senhor. A pauta da reunião das 10, ele ordenou, sua atenção já de volta à tela. Imprima 3 cópias. E a análise de mercado da concorrência para o projeto Orion. Na minha mesa em 5 minutos. Agora. Sim, senhor, ela respondeu, a voz quase um sussurro. Ela se virou. O cupcake ainda na mão, e caminhou em direção à sua nova mesa, que ficava do lado de fora do escritório de vidro dele. Uma sensação de pavor começou a invadir seu coração. Ela colocou o pequeno bolo ao lado do monitor, onde ele parecia um símbolo colorido de seu erro de cálculo. Uma mulher mais velha na mesa ao lado se inclinou. Ei, novaita, ela sussurrou, mal movendo os lábios. Meu nome é Sandra. Uma dica. Clara olhou para ela, grata pela distração. Sim. Primeira regra do clube, nunca ofereça nada pessoal ao Sr. Alcântara, disse Sandra. Seus olhos se movendo para o escritório de vidro. Ele não vê como um gesto gentil. Ele vê como uma fraqueza ou uma tentativa de manipulação. Clara engoliu em seco. Oh, eu não sabia. Ninguém sabe no começo. Sandra deu de ombros. Apenas faça seu trabalho, mantenha a cabeça baixa e nunca, jamais, espere um obrigado. Agora, é melhor você correr com aquelas cópias. Clara assentiu, forçando um sorriso tenso. Ela se levantou e foi até a impressora, sentindo o olhar de Sandra em suas costas. Do outro lado da sala, a porta do escritório de Heitor se abriu. Sua voz, agora amplificada, atravessou o andar. Inaceitável. Ele rosnou ao telefone. Eu não quero desculpas, Fernando, eu quero resultados. Resolva isso até o final do dia, ou eu encontrarei alguém que resolva. Ele bateu o telefone no gancho com uma força que fez Clara estremecer. Por uma fração de segundo, seus olhos se encontraram através do vidro. O olhar dele era impenetrável, mas ela não conseguiu evitar a sensação de estar sendo analisada, pesada e considerada insuficiente. Ela rapidamente desviou o olhar. O coração batendo forte. Este emprego seria muito mais difícil do que ela havia imaginado. Uma sensação estranha e perturbadora a dominou. Mesmo quando ele não estava olhando, parecia que ele estava ciente de cada movimento que ela fazia. Quem deixou isso na minha mesa? A voz de Heitor era dura, cortando o silêncio da manhã. Jonas, o chefe de segurança, parou na porta de seu escritório. Foi a nova assistente. Senhor, a senhorita Clara. Ela chegou mais cedo. Heitor apontou para a pequena e elegante caixa azul no centro de sua mesa. Eu não autorizei ninguém a entrar no meu escritório antes da minha chegada. Ela não entrou, senhor. Apenas a deixou com a recepcionista para ser colocada em sua mesa, explicou Jonas pacientemente. É o procedimento padrão para entregas. Isso não é uma entrega. É um objeto não solicitado, disse Heitor, seus olhos se estreitando. Anexado à caixa havia um cartão de visita simples. Com a ponta de uma caneta, ele o virou. Desejou-lhe um dia produtivo. Atenciosamente. Clara. Uma frieza se instalou no estômago de Heitor. Ninguém fazia nada por nada. Ontem, ele a havia rejeitado de forma inequívoca. Hoje, ela tentava uma nova abordagem. Mais subtle, mais profissional. Mas o objetivo era o mesmo, passar por suas defesas. Porque. Verifique as câmeras de segurança da noite passada e desta manhã, ordenou Heitor. Quero saber com quem ela falou, se ela se encontrou com alguém. Qualquer coisa fora do comum. Senhor, com todo o respeito, é apenas uma caixa de. Faça. Heitor o interrompeu. Jonas assentiu rigidamente. Sim. Senhor. Quando o segurança se foi, Heitor ficou de pé, circulando a mesa como um predador estudando sua presa. A caixa era pequena, inofensiva. Mas a intenção por trás dela. Isso era o que o incomodava. Era um teste. Uma jogada em um jogo que ele não tinha concordado em jogar. De sua mesa do lado de fora, Clara observava a interação com uma ansiedade crescente.
Ela viu Jonas entrar e sair do escritório de Heitor. O rosto sério. Sandra se inclinou novamente. O que você fez agora? Eu só deixei alguns macarons, sussurrou Clara, frustrada. Com um bilhete profissional. Eu pensei que, se não fosse pessoal, estaria tudo bem. Com ele, nada está tudo bem, respondeu Sandra. Ele analisa cada ação, cada palavra. Ele está provavelmente tentando descobrir se os macarons contêm algum tipo de microfone espião agora mesmo. Clara sentiu um calafrio. Ela achou que Sandra estava brincando, mas ao olhar para o escritório de vidro, vendo a intensidade no rosto de Heitor enquanto ele encarava a caixa, ela não tinha tanta certeza. Dentro da sala, Heitor finalmente se sentou. Ele não tocou na caixa. Ele a deixou lá, um lembrete azul e silencioso da presença dela. Sua paranoia. Um instinto afiado por anos de traições corporativas e pessoais, estava em alerta máximo. A mulher era persistente. E pessoas persistentes sempre queriam alguma coisa. Ele abriu seu e-mail, forçando-se a se concentrar no trabalho. Mas seus olhos continuavam se desviando para a caixa. Uma pergunta incômoda se formou em sua mente, repetindo-se incessantemente. Qual era o jogo dela? Isso é tudo o que você tem, Marcos. A voz de Heitor era gélida, mesmo através da tela da videoconferência. As projeções da sua equipe são um desastre. Do outro lado, Marcos encolheu-se. Senhor. Os dados de mercado mudaram. A concorrência nos pegou de surpresa. Surpresa é uma desculpa para os incompetentes, retrucou Heitor. Quero uma nova estratégia. Completa. Com cenários de risco e planos de contingência. Até a meia-noite. Ele encerrou a chamada sem esperar por uma resposta. O relógio em sua mesa marcava 21h47. Ele não jantava desde o almoço rápido que mal tocou. Seu estômago revirou. Um nó de fome e irritação. Seus olhos pousaram na caixa azul que ele havia ignorado o dia todo. O gesto o irritava. A presunção dela o irritava. Mas a fome era uma força primária e insistente. Ele se levantou e caminhou até a porta de vidro, olhando para o andar de escritórios quase vazio. Clara ainda estava em sua mesa, a cabeça baixa, concentrada em sua tela. Ela não tinha ido embora. A lealdade dela, ou o que quer que fosse, era mais um dado irritante que não se encaixava em seus cálculos. Ele voltou para sua mesa. Ao diabo com isso. Com um movimento brusco. Ele abriu a caixa. Dentro, perfeitamente alinhados, havia 6 macarons. 3 verdes, 3 cor-de-rosa. Ele pegou um dos verdes. Pistache, ele presumiu. Ele o levou à boca, preparado para o sabor excessivamente doce e artificial da maioria das sobremesas. O macaron se desfez em sua língua. A textura era impossível, uma casca fina e crocante que dava lugar a um interior macio e mastigável. O sabor o atingiu em seguida. Primeiro, o pistache, intenso e terroso, não o sabor artificial de amêndoa que ele esperava. Depois, um toque de sal que cortava o doce. Equilibrando tudo. Heitor congelou. Isso não era um doce amador. Era preciso. Calculado. Era a obra de alguém que entendia de química e equilíbrio em um nível fundamental. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Uma reação que não tinha nada a ver com o açúcar. Como ela conseguiu isso? Onde ela comprou isso? Um pensamento mais sombrio se formou. E se ela não comprou? Ele pegou um cor-de-rosa. Framboesa. A mesma perfeição chocante. A acidez da fruta cortando a doçura do recheio de buttercream. Era complexo. Era. Deliberado. Ele olhou novamente para Clara através do vidro. Ela não parecia uma chefe de confeitaria. Ela parecia comum. Simples. E essa era a camuflagem perfeita. Uma nova teoria, afiada e fria, tomou forma em sua mente. O cupcake. Os macarons. Não eram tentativas de bajulação. Eram uma demonstração de capacidade. Uma mensagem sutil. Eu sou mais do que pareço. Sou precisa, sou habilidosa e posso criar algo irresistível que você não consegue prever. Seu pulso acelerou. Ele pegou seu telefone e discou um número. Jonas. Ele disse quando a chamada foi atendida, sua voz baixa e urgente. O relatório sobre Clara. Quero tudo o que você encontrou. Cada detalhe. Agora. Ele comeu um terceiro macaron, não por fome, mas para confirmar. A perfeição era consistente. Assustadoramente consistent. Vazada voz de Lucia. Chefe de PID. Estava tensa no telefone. Heitor parou de digitar. O que vazou. Orion, disse ela, a palavra saindo como um suspiro de derrota. Ricardo Montenegro. Ele acabou de anunciar o projeto Solaris em uma coletiva de imprensa de emergência.
Heitor. É o nosso projeto. Ponto por ponto, um silêncio gélido preencheu o escritório de Heitor. Ele desligou o telefone sem dizer uma palavra e abriu o navegador. O rosto sorridente de seu maior rival preenchia a tela. Atrás de Ricardo. Um slide mostrava a arquitetura de um produto que deveria ser o segredo mais bem guardado da Alcântara Corp. Heitor apertou o intercomunicador. Clara, cancele todas as minhas reuniões para o resto do dia. Sim, senhor, a voz dela respondeu. Calma e eficiente. Ele observou-a por um momento através do vidro. Ela estava organizando sua agenda, completamente alheia à tempestade que acabará de eclodir. Ou ela era uma atriz muito boa. Ele discou o ramal de Lúcia. Quero uma lista, ele disse. Sua voz baixa e perigosa. Todo mundo que teve acesso aos arquivos do Orion nas últimas 72 horas. A lista é curta. Heitor. A equipe principal, você e eu. Lúcia hesitou. E quem mais? Ele pressionou. Sua nova assistente. Lúcia admitiu com relutância. Eu dei a ela acesso de leitura ontem para que ela pudesse preparar os resumos para a reunião do conselho. Era um pedido seu. Heitor sentiu um frio percorrer sua espinha. O pedido dele. Ele havia, sem saber, aberto a porta do cofre. A coincidência era violenta. Impossível de ignorar. O cupcake no primeiro dia. Uma tentativa de quebrar o gelo, de parecer inofensiva. Os macarons no segundo dia. Uma demonstração de precisão e habilidade, projetada para intrigar. E agora, no terceiro dia, o golpe. Tudo se encaixou em sua mente com uma clareza terrível. Ela não era uma confeiteira amadora. Ela era uma agente. Ricardo Montenegro devia estar rindo dele. Enviou a espiã mais improvável, uma mulher com um sorriso doce e bolos caseiros, e ele quase caiu na armadilha. Quase. O sabor perfeito dos macarons não era um presente. Era uma assinatura. A assinatura de um profissional. Uma fúria fria e calculista tomou conta dele. Ele não ia demiti-la. Isso seria muito fácil. Ela confirmaria a Ricardo que a missão foi um sucesso e desapareceria. Não. Ele a manteria perto. Ele a observaria. Ele a faria sentir-se segura. E então, ele a pegaria em flagrante, desmantelando não apenas ela, mas também o homem que a enviou. Ele olhou para Clara novamente. Ela ergueu os olhos e deu-lhe um pequeno sorriso incerto, como se perguntasse se ele precisava de mais alguma coisa. Ele não sorriu de volta. Ele apenas a encarou. Seu rosto uma máscara de neutralidade. O jogo havia mudado. Ele agora sabia das regras dela e estava prestes a escrever as suas próprias. E no jogo dele, ele nunca perdia. Clara. No meu escritório. Feche a porta. A ordem de Heitor foi dada pelo intercomunicador, sem qualquer inflexão. Clara sentiu um nó no estômago. Ela se levantou, alisou a saia e entrou, puxando a pesada porta de vidro atrás de si. O som do clique pareceu final. Ele não a convidou para sentar. Apenas a observou do outro lado de sua enorme mesa. Você tem ambições, Clara? Ele perguntou. Sua voz perigosamente calma. A pergunta a pegou de surpresa. Senhor. Ambições, planos. O que você quer da vida? Ele continuou, seus olhos fixos nos dela, como se pudesse ler seus pensamentos. Eu quero ter uma carreira estável, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Ter minha própria casa um dia. E por que a Alcântara Corp? Ele pressionou. Seu currículo é modesto. Escritórios de advocacia. Uma pequena empresa de contabilidade. Por que dar o salto para um ambiente tão competitivo? Uma sensação de estar sendo interrogada a invadiu. Eu vi a vaga. O salário era bom. Achei que seria uma boa oportunidade para crescer. Crescer. Ele repetiu a palavra como se tivesse um gosto ruim. Ou uma oportunidade para outra coisa. O coração de Clara começou a bater mais rápido. Eu não entendo o que o senhor quer dizer. Você faz amigos facilmente? Ele perguntou, mudando de tática abruptamente. Eu acho que sim, ela gaguejou. Complementei desnortera. Sou amigável com as pessoas. E com quem você tem sido amigável ultimamente? Ele se inclinou para a frente, as mãos juntas sobre a mesa. Alguém novo em sua vida. Alguém que talvez tenha sugerido que você viesse trabalhar aqui. A insinuação era clara. A hostilidade era palpável. Lágrimas de frustração e confusão começaram a arder em seus olhos. Ninguém me sugeriu nada. Eu consegui este emprego por conta própria. Seu hobby, ele disse, a voz ainda mais baixa. Você cozinha. Assa. Especificamente. Seus talentos são notáveis. Ele olhou para a caixa de macarons vazia em sua lixeira.
Você compartilha esses talentos com muitas pessoas. O que isso tem a ver com o meu trabalho? Ela retrucou, a voz tremendo de emoção reprimida. Aquele era o seu refúgio, sua paixão. E ele estava usando isso como uma arma contra ela. Lealdade. Clara, ele disse, ignorando a pergunta dela. É o ativo mais valioso nesta empresa. Mais do que talento, mais do que ambição. Você se considera uma pessoa leal? A pergunta pairou no ar. Pesada e carregada. Ela se sentia como uma suspeita em um tribunal. Cada resposta que ela dava parecia apenas aprofundar o buraco em que ele a estava colocando. Sim. Ela respondeu, a voz quase inaudível. Eu sou. Heitor a estudou por mais um longo e silencioso momento. Então, ele recostou-se na cadeira. Isso é tudo. Pode voltar ao trabalho. Clara se virou e saiu, fechando a porta atrás de si. Ela caminhou até sua mesa em um estado de torpor, sentindo-se violada e exposta. Ela não sabia o que tinha feito de errado, mas sabia, com uma certeza assustadora, que ele a via como uma inimiga. Dentro de seu escritório, Heitor pegou o telefone. A calma dela era a prova. Suas respostas simples e diretas eram ensaiadas demais. A convicção dele se solidificou. Ela era culpada. E ele precisava de provas concretas. Eu não me importo com o custo, Vitor. Eu quero tudo. A voz de Heitor era um rosnado baixo ao telefone. Contas bancárias, registros telefônicos, com quem ela almoça, a marca do shampoo que ela usa. Cada detalhe. Do outro lado da linha, seu investigador particular suspirou. Isso é invasivo, Heitor. Se ela for limpa. Você pode ter problemas. Eu pago você para evitar que eu tenha problemas, Heitor respondeu. Encontre alguma coisa. Eu sei que há algo lá. Pessoas não são tão perfeitas. Ele desligou. A espera era uma agonia. Ele passou a manhã inteira incapaz de se concentrar, seus olhos se desviando constantemente para Clara em sua mesa. Ela trabalhava com uma eficiência tranquila que o deixava louco. Cada e-mail que ela enviava, cada telefonema que fazia, parecia parte de uma conspiração maior. Por volta da hora do almoço, ela entrou em seu escritório. Senhor. Seus documentos para a reunião das 2 horas, ela disse, colocando uma pasta impecavelmente organizada em sua mesa. E eu trouxe isto para o senhor. Ao lado da pasta, ela colocou um pequeno prato coberto. Ele não disse nada. Ela hesitou por um momento e depois saiu silenciosamente. Ele olhou para o prato. Sua primeira reação foi um desprezo gelado. É a audácia dela. Depois de seu interrogatório, ela ainda se atrevia a continuar com esse jogo. Era uma zombaria. Ele se levantou, pegou o prato e caminhou até a lixeira, pronto para jogar fora o que quer que fosse. Mas ele parou. A mão pairando sobre a lata. O cheiro o atingiu. Pseudo mas distinto. Canela, noz moscada e algo doce e terroso. Ele tirou a tampa. Era uma fatia grossa de bolo de cenoura, coberta com uma camada de cobertura de chocolate escuro. Uma guerra começou dentro dele. Sua mente, lógica e paranoica, gritava para ele se livrar daquilo. Era uma isca. Uma manipulação. Mas seu corpo, traidor e faminto, lembra a vase da perfeição chocante dos macarons. Seu estômago revirou, não de raiva, mas de um desejo cru. Apenas para ver. Ele disse a si mesmo. Apenas para confirmar a consistência do trabalho dela. Era uma desculpa fraca. E ele sabia disso. Ele pegou o garfo de plástico que ela deixará. Deu uma garfada. O bolo estava úmido, a cobertura não era excessivamente doce, mas rica e com um leve amargor do cacau. Era, mais uma vez, tecnicamente impecável. Ele deu outra garfada. E outra. Em menos de um minuto. A fatia inteira havia desaparecido. Um sentimento de autoaversão o invadiu. Ele havia cedido. Ele havia consumido a isca do inimigo. A satisfação momentânea foi engolida por uma onda de fúria renovada. Fúria contra ela por sua habilidade manipuladora. Fúria contra si mesmo por sua fraqueza. Ele jogou o prato e o garfo na lixeira com um baque. Ele se sentia contaminado. Comprometido. Seu telefone tocou. Era Vitor. Tenho o relatório preliminar, disse o investigador, a voz séria. Você não vai acreditar nisso. Digame, ordenou Heitor, a voz tensa. Não há nada, Heitor. Disse Vitor. Absolutamente nada. Heitor sentiu uma onda de incredulidade. Isso é impossível. Continue procurando. Não há onde procurar, Vitor retrucou, sua voz soando cansada. Eu vasculhei tudo. A mulher é um livro aberto. Ela cresceu em uma cidade pequena. Boas notas. Nenhum problema com a lei.
Seus pais são professores aposentados. E o talento para a confeitaria. Heitor pressionou, agarrando-se a esse fio de suspeita. Isso não é normal. A avó dela era dona de uma confeitaria. Clara passou todos os verões lá desde que tinha 6 anos. Ela tem um blog de receitas. 214 seguidores, para ser exato. Ela posta fotos de bolos nos fins de semana. É apenas um hobby no qual ela é muito boa. Cada palavra de Vitor era um golpe no orgulho de Heitor. As finanças dela. Heitor insistiu. Desesperado. Ricardo deve tê-la pago. Ela tem R$ 700 na conta corrente e uma dívida de cartão de crédito de 1.200. O maior depósito que ela recebeu nos últimos 5 anos foi um cheque de aniversário de seus pais, Vitor disse secamente. Ela não tem nenhuma conexão, direta ou indireta, com Ricardo Montenegro. Heitor. Você perseguiu uma inocente. Heitor ficou em silêncio, o peso das palavras do investigador caindo sobre ele. Ele a havia acusado. Ele a havia interrogado. Ele a havia transformado em uma vilã em sua própria mente. Tudo baseado em uma teoria construída sobre o sabor de um macaron. Uma pontada aguda de algo que ele mal reconhecia como culpa o atingiu. Mas admitir o erro. Pedir desculpas. Era um conceito estranho para ele, um músculo que ele nunca havia exercitado. Seu orgulho era uma fortaleza. Talvez seja isso que eles querem que você pense, disse Heitor, a racionalização se formando rapidamente. Ricardo é inteligente. Ele teria criado uma história de fachada perfeita. Vitor suspirou do outro lado da linha. Você está vendo fantasmas. Heitor. Mantenha a vigilância. Heitor ordenou. Ignorando o comentário. Discretamente. Eu quero saber se alguém a contata. Qualquer pessoa fora de seu círculo normal. Isso vai custar caro. Eu não perguntei o preço. Heitor cortou e desligou. Ele se recostou na cadeira, sentindo-se estranhamente vazio. A certeza que o impulsionara havia desaparecido, substituída por uma confusão incômoda. Ele olhou através do vidro. Clara estava ao telefone, falando com o fornecedor. O rosto concentrado. Ela era apenas uma assistente. Uma mulher que gostava de assar bolos. Uma mulher que ele havia aterrorizado em sua 3ª semana de trabalho. Ele apertou o intercomunicador. A voz dela respondeu imediatamente. Sim, senhor. Ele abriu a boca para dizer algo, mas as palavras não vieram. O que ele diria? Desculpe por acusá-la mentalmente de espionagem corporativa. O relatório de vendas, ele disse finalmente, sua voz soando mais dura do que pretendia. Eu preciso dele revisado. Em 1 hora. Claro, senhor. Estou terminando, ela respondeu. Sem um pingo de ressentimento em sua voz. A simples normalidade dela era a coisa mais desconcertante de todas. Alguma notícia dos advogados de Xangai. A voz de Heitor soou pelo escritório silencioso. Eram quase 11 da noite. Acabei de receber o e-mail deles, senhor, Clara respondeu de sua mesa. Eles aprovaram a cláusula 14b. Estou inserindo a versão final no documento agora. Bom. Envie assim que estiver pronto. Não podemos perder este prazo. Do lado de fora. Uma tempestade se formava. Travail distant retumbu. As luzes do escritório piscaram uma vez. 2 vezes. E então se apagaram. A escuridão era total, interrompida apenas pelos retângulos brilhantes de seus monitores. Merda. Heitor rosnou. Um momento depois, a energia de emergência dos computadores falhou. Escuridão completa. O que foi isso? Ele perguntou, sua voz soando estranhamente alta no silêncio. Acho que foi um blackout. A voz de Clara veio da escuridão. A tempestade, provavelmente. Deixe-me pegar meu celular. Houve um barulho suave de buscas. Em seguida, uma pequena luz se acendeu, iluminando o rosto de Clara. Ela se levantou e caminhou lentamente em direção à porta de vidro dele. As portas são magnéticas, disse Heitor, um tom de frustração em sua voz. Estamos presos aqui até a energia voltar. Eu sei, disse ela calmamente. A bateria do meu notebook ainda tem carga. E posso usar o meu celular como roteador. Ainda podemos enviar o contrato a tempo. Ele a observou na luz fraca do telefone. A calma dela era irritante. Ele se levantou, andando de um lado para o outro em seu escritório escuro, um leão enjaulado. A perda de controle, mesmo que momentânea, o deixava furioso. Um som baixo e constrangido ecoou no silêncio. Heitor parou. O que foi isso? Desculpe. A voz de Clara soou envergonhada. É meu estômago. Eu não jantei. Ele não disse nada. A fome dele também estava começando a se manifestar novamente. Um lembrete irritante de sua própria mortalidade. Na verdade,
ela disse, e ele a ouviu mexer em sua bolsa. Eu tenho um sanduíche de queijo aqui. Não é tão bom quanto um bolo, mas ela parou. Como se arrependesse de ter mencionado o bolo. Ela abriu o sanduíche embrulhado em papel. Você quer? Metade. A oferta o pegou desprevenido. Era um gesto simples. Humano. Não havia cálculo nisso. Apenas uma pessoa oferecendo comida a outra em um escritório escuro. Sua primeira reação foi recusar, manter a distância. Mas a fome venceu. E, estranhamente, algo mais. Uma curiosidade. Tudo bem, ele disse, a voz mais baixa do que o normal. Ela entrou em seu escritório, usando a luz do telefone. Rasgou o sanduíche ao meio. Ela lhe entregou uma metade. Seus dedos se tocaram brevemente na troca. Eles comeram em silêncio por um momento. A única luz vindo do telefone dela sobre a mesa. Por que você ainda está aqui? Ele perguntou de repente. Seu expediente terminou horas atrás. Clara engoliu. O contrato era importante. Meu trabalho é garantir que o senhor tem o que precisa para fechá-lo. A resposta era tão direta, tão desprovida de artifícios, que o desarmou completamente. Ele olhou para o rosto dela, iluminado pela luz artificial, sem a dureza das luzes do escritório. Ela parecia mais jovem. Menos como uma funcionária ou uma suspeita. Pela primeira vez, ele a viu como uma pessoa. Uma pessoa que fazia sanduíches de queijo e cujo estômago roncava quando estava com fome. A simplicidade do momento cortou a névoa de sua paranoia. A mulher que ele estava investigando não existia. Havia apenas Clara. E ele não sabia absolutamente nada sobre ela. Você acha que ele se lembra que dia é hoje? A voz era um sussurro agudo perto da máquina de café. Clara, que estava enchendo sua caneca. Parou. Ela reconheceu as vozes como sendo de dois executivos do departamento de marketing, Carlos e Bia. Como ele poderia esquecer? Carlos respondeu, a voz baixa. É o aniversário da tragédia. 10 anos hoje. Fale baixo, Bia sibilou. As paredes têm ouvidos. Você sabe como ele fica nesta época do ano. Pior do que o normal. Clara permaneceu imóvel, de costas para eles, fingindo ajustar a tampa de sua caneca. É por causa do irmão. Não é? Bia continuou, a curiosidade superando a cautela. Eu ouvi a história. Mas nunca os detalhes. Houve uma pausa. Clara ouviu o som de Carlos mexendo o açúcar em sua xícara. Não foi só o irmão, ele disse finalmente. Foi o irmão dele com o Ricardo Montenegro. Eram melhores amigos, os três. Heitor, o irmão e Ricardo. Clara sentiu um arrepio. Ricardo Montenegro. O rival. Eles eram sócios em um projeto paralelo, uma startup de tecnologia, Carlos explicou. Heitor confiava cegamente neles. Ele colocou uma grande parte da herança da família no negócio. Então, em um dia, o irmão e Ricardo venderam a tecnologia para um concorrente. Esvaziaram as contas e desapareceram. Deixaram Heitor com as dívidas e a traição. Meu Deus, Bia sussurrou. Eu não sabia que Ricardo estava envolvido tão profundamente. Ele era o cérebro por trás de tudo, disse Carlos com amargura. Usou a amizade para chegar perto da família Alcântara, e depois usou o irmão de Heitor para dar o golpe. Quase levou a Alcântara Corp à falência junto. Dizem que o estresse matou o pai deles um ano depois. Clara sentiu um nó na garganta. Ela pensou no homem que a interrogara. Que ou hava com tanta desconfiança. A paranoia dele não nasceu do nada. Foi forjada no fogo da traição mais profunda possível. Desde então, Carlos continuou, ele se tornou, assim, frio, desconfiado de todos. Ele construiu muros de aço ao redor de si mesmo e nunca mais deixou ninguém entrar. Os dois executivos se afastaram, suas vozes se dissipando. Clara ficou parada na máquina de café, a caneca quente em suas mãos. A imagem do homem furioso em seu escritório de vidro se sobrepôs à do homem vulnerável na escuridão, dividindo um sanduíche com ela. A raiva que ela sentia por ele. A frustração por seu tratamento começou a se dissolver. Foi substituída por algo mais complicado. Uma relutante e incômoda compaixão. Ele não era um monstro. Era um homem que havia sido quebrado. E o homem que o quebrou era o mesmo que agora tentava destruir sua empresa novamente. De repente, a lealdade que ele exigia dela não parecia mais uma exigência tirânica. Parecia um apelo desesperado de um homem que não tinha mais a quem recorrer. Bem. Se não é a nova aquisição da Alcântara Corp. A voz era suave como seda. Mas com um toque predatório. Clara se virou da mesa de bebidas para encontrar Ricardo Montenegro sorrindo para ela. Ele era exatamente como nas fotos, mas mais alto,
o terno perfeitamente cortado acentuando sua confiança arrogante. Desculpe, eu conheço o senhor. Clara perguntou, mantendo a voz neutra. Ainda não. Mas eu conheço o seu chefe, ele disse, seus olhos percorrendo-a de uma forma que a fez se sentir desconfortável. Ricardo Montenegro. E você deve ser Clara. A confeiteira talentosa. O coração de Clara gelou. Como ele sabia sobre o hobby dela. Eu tenho meus contatos. Ele disse, como se lesse sua mente. Ouvi dizer que você tem um talento especial para adoçar as coisas. Heitor não é o homem mais fácil de agradar. Você deve ser muito boa no que faz. Eu sou a assistente dele, ela respondeu friamente. Meu trabalho é ser eficiente. Mas você é muito mais do que isso, não é? Ricardo se aproximou, sua voz baixando para um tom conspiratório. Ele confia em você. Uma posição muito poderosa. E, se me permite dizer, uma posição muito subestimada para alguém com seus talentos. Do outro lado do salão lotado. Heitor observava a interação. Ele estava conversando com um membro do conselho, mas seus olhos estavam fixos em Ricardo e Clara. Uma fúria fria e primitiva começou a subir por sua garganta. A visão de Ricardo perto dela, sorrindo daquele jeito, o enojava. Ele viu Clara dar um passo para trás, uma expressão de desconforto em seu rosto. Viu Ricardo dar um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. Senhor Alcântara, disse o membro do conselho. Notando sua distração. Heitor não ouviu. Todo o seu foco estava concentrado naquela cena. Não era apenas seu rival falando com sua assistente. Era o homem que destruiu sua família se aproximando da única pessoa que, por alguma razão inexplicável, havia conseguido perfurar uma pequena rachadura em sua armadura. Ele viu a mão de Ricardo se mover, como se fosse tocar o braço de Clara. E algo dentro de Heitor se rompeu. Com licença, ele disse abruptamente ao homem do conselho. Virando-se antes mesmo de terminar a frase. Ele começou a caminhar pelo salão. Sua passada longa e determinada. As pessoas saíam de seu caminho, sentindo a aura perigosa que emanava dele. Seus olhos nunca deixaram os dois. Ricardo viu Heitor se aproximando. Um sorriso de pura provocação se espalhou por seu rosto. Ele se inclinou ainda mais perto de Clara. Parece que seu chefe é do tipo ciumento, ele sussurrou. Talvez devêssemos dar a ele algo para realmente se preocupar. Clara sentiu um pânico genuíno. Ela não sabia que jogo era aquele, mas sabia que era a peça no centro dele. Ela tentou se afastar, mas Ricardo bloqueou seu caminho. Saia da frente dela. Ricardo. A voz de Heitor era baixa, mas carregada com uma ameaça que fez a música ambiente parecer parar. Heitor. Sempre um prazer, Ricardo disse, virando-se lentamente, um sorriso zombeteiro no rosto. Ele não se afastou de Clara. Eu estava apenas me apresentando à sua adorável assistente. Sua apresentação terminou, disse Heitor, parando diretamente na frente de Ricardo, usando seu corpo para bloquear Clara. A diferença de altura entre eles era mínima, mas a intensidade que emanava de Heitor fazia Ricardo parecer menor. Ciumento. Heitor. Depois de todos esses anos. Ricardo provocou. Seus olhos brilhando com malícia. Não se preocupe. Não vou roubá-la como roubei. Não termine essa frase. Heitor o interrompeu. A voz tão baixa que Clara mal conseguiu ouvir, mas o veneno era inconfundível. Uma tensão elétrica preencheu o ar ao redor deles. Os convidados próximos começaram a notar, lançando olhares curiosos. Heitor se virou para Clara, sua expressão mudando de fúria para uma máscara de autoridade fria. Clara. Há uma emergência com o servidor. Precisamos ir agora. Clara, pega entre os dois homens. Apenas assentiu. Grata pela desculpa para escapar. Heitor colocou uma mão na parte inferior das costas dela, um gesto que era ao mesmo tempo protetor e possessivo. Ele a guiou para longe de Ricardo, sua mão a impelindo a andar mais rápido. Sempre correndo. Heitor. Ricardo chamou atrás deles. Algum dia você terá que parar e lutar. Heitor não olhou para trás. Ele continuou a guiar Clara pelo salão lotado. Saindo pelas portas francesas para um terraço silencioso. O ar frio da noite foi um choque bem-vindo. Só então ele tirou a mão das costas dela. O calor fantasma de seu toque permaneceu. Que emergência? Clara perguntou, a voz trêmula. Não há emergência. Ele respondeu, sem olhar para ela. Ele caminhou até a balaustrada, olhando para as luzes da cidade. Eu queria você longe dele. Eu sei lidar com homens como ele, ela disse, um pouco na defensiva. Não. Ele se virou para encará-la. Seus olhos escuros e tempestuosos. Você não sabe.
Você não tem ideia do que ele é capaz. A ferocidade em sua voz a fez recuar um passo. A proximidade deles no terraço silencioso era muito mais intensa do que no salão barulhento. Ela podia ver a tensão em sua mandíbula, a fúria mal contida em seus olhos. O que ele disse a você? Heitor exigiu. Ele. Ele sabia sobre meus doces. Ela admitiu. Ele disse que eu era subestimada e que o senhor confiava em mim. O maxilar de Heitor se apertou ainda mais. Ele estava plantando sementes. Tentando fazer você duvidar de mim. Tentando chegar até mim através de você. O ar entre eles crepitava. Ela estava ciente de cada respiração que ele tomava. A barreira de chefe e assistente havia se dissolvido completamente, deixando apenas um homem e uma mulher em um terraço, cercados por emoções não ditas. Por que isso o incomoda tanto? Ela perguntou. A pergunta saindo antes que pudesse detê-la. O que ele disse? Ou o fato de que ele estava falando comigo. Heitor não respondeu. Ele apenas a encarou, e no silêncio, uma verdade inegável e perigosa pairou entre eles. Não era sobre a empresa. Não era sobre Ricardo. Era sobre ela. E isso o assustava mais do que qualquer coisa. Ela está mentindo para você. As palavras brilhavam na tela do celular de Heitor. Um e-mail de um remetente anônimo. Recebido há 10 minutos. Sua confeiteira não é tão doce quanto parece. O encontro no evento foi uma distração. O verdadeiro plano acontece hoje. Fique atento a um presente especial que ela vai entregar. É assim que ela passa as informações para ele. Pequeno, discreto e descartável. Heitor leu o e-mail pela 5ª vez. A raiva que ele sentia era tão fria e precisa que parecia uma lâmina de gelo em seu peito. Ricardo. Tinha que ser ele. A arrogância. A provocação. Era o estilo dele. A noite anterior no terraço. A vulnerabilidade que ele quase sentiu. A compaixão que ela quase despertou nele. Tudo tinha sido uma farsa. Uma atuação magistral. Ele se sentiu um idiota. Ele havia baixado a guarda, e eles estavam prontos para atacar. O presente especial. Ele olhou para o relógio. 9h15 da manhã. Clara estava em sua mesa. Trabalhando silenciosamente. Esperando o momento certo. Ele se forçou a permanecer calmo. Ele não a confrontaria ainda. Ele esperaria. Deixaria que ela se enforcasse com a própria corda. Ele queria a prova em suas mãos. Na sua mesa, Clara travava sua própria batalha. Depois da intensidade da noite anterior, o silêncio e a frieza de Heitor naquela manhã eram ensurdecedores. Era como se o terraço nunca tivesse acontecido. Mas ela havia tomado uma decisão. Ela não podia consertar o passado dele, mas podia reconhecer a dor dele. Ela abriu uma pequena caixa em sua gaveta. Dentro havia um único cupcake. Chocolate com cobertura de café expresso. Era masculino, não muito doce, algo que ela achava que ele poderia apreciar. Ela havia passado a noite a Sandow, um gesto de paz, um reconhecimento silencioso do aniversário da tragédia que ela tinha ouvido falar. Talvez fosse um erro, mas o silêncio era pior. Ela respirou fundo. Pegou o pequeno bolo e se levantou. Ela bateu suavemente na porta de vidro dele e entrou. Senhor Alcântara. Heitor ergueu os olhos de sua tela. Seu rosto era uma máscara de gelo. Ele não disse nada. Apenas esperou. Clara sentiu um calafrio. E eu sei que o senhor não gosta de doces, ela começou, a voz vacilante sob o peso do olhar dele. Mas eu queria. Bem, eu fiz isto para o senhor. Ela estendeu a mão, oferecendo-lhe o cupcake. O presente especial. Heitor olhou do cupcake para o rosto dela. A inocência nervosa em seus olhos. O sorriso hesitante. Era a melhor atuação que ele já tinha visto. A confirmação de sua traição estava ali, a 1 metro de distância, coberta de glacê de café. Uma fúria cega e absoluta o consumiu. A convicção de sua traição era tão completa, tão esmagadora, que não havia espaço para dúvidas. Então é isso, ele disse, a voz terrivelmente baixa e controlada. O cavalo de Troia. O cavalo de Troia. Do que o senhor está falando? A voz de Clara era um sussurro confuso. Não se faça de inocente. Heitor rosnou. Levantando-se. A fúria irradiava dele em ondas. Acha que eu sou estúpido? Acha que eu não sabia que isso estava por vir? Sua voz era alta. Perigosamente alta. Do lado de fora do escritório de vidro, cabeças se levantaram. Sandra olhou, o rosto pálido. Senhor, eu não. Diga a Ricardo que o plano dele falhou. Ele a interrompeu, caminhando ao redor da mesa até ficar a centímetros dela. Diga a ele que a isca não funcionou. Ricardo. A confusão de Clara se transformou em horror.
Eu não tenho nada a ver com Ricardo Montenegro. A. Não. O encontro acidental no evento. A conversa íntima. E agora isso. Ele apontou para o cupcake na mão trêmula dela. O presente especial para entregar a mensagem dele. Ele arrancou o cupcake da mão dela. O gesto foi tão brusco que Clara recuou, um pequeno grito escapando de seus lábios. Onde está? Ele exigiu. Seus olhos inspecionando o pequeno bolo como se fosse uma bomba. Onde está o dispositivo? O microchip. Um drive USB escondido na cobertura. A humilhação a atingiu como uma onda física. Ele a estava acusando de espionagem. Na frente de todo o escritório. As lágrimas que ela estava segurando começaram a escorrer por seu rosto. Não há dispositivo nenhum. Ela soluçou, a voz embargada pela dor. É só um bolo. É claro que é o que você diria. Ele zombou, a crueldade em sua voz a cortando profundamente. A atuação foi boa, eu admito. A garota doce e inofensiva. Por um momento. Eu quase acreditei. Ele segurou o cupcake entre o polegar e o indicador, a pressão aumentando. Ele estava prestes a esmagá-lo, a destruir o pequeno e patético símbolo de sua traição bem na frente dela. Eu vou expor você, Clara. Ele sibilou, o rosto a centímetros do dela. Você e o traidor que a enviou. Seu jogo acabou. O barulho do escritório havia desaparecido. O mundo inteiro parecia ter se reduzido àquele pequeno espaço, preenchido com a fúria dele e a dor dela. Ela olhou para o cupcake, o pequeno presente que ela havia feito com tanto cuidado. Prestes a ser aniquilado por uma paranoia que ela não conseguia entender. Ele apertou. A cobertura de café começou a rachar. O grito de Clara foi tão agudo, tão cheio de angústia, que Heitor parou por um instante, a mão congelada. Não é um dispositivo, ela disse, as lágrimas escorrendo livremente agora. É uma pérola de açúcar. Ele olhou para ela, o desprezo evidente em seu rosto. Uma desculpa conveniente. É para o seu aniversário. Ela gritou, a voz quebrando. Um silêncio chocado caiu sobre o escritório. Heitor olhou para ela. A confusão quebrando sua fúria por uma fração de segundo. O que você disse? Seu aniversário. Ela repetiu, a voz mais baixa, mas ainda tremendo de emoção. Eu vi na página de perfil da empresa. Ontem. O dia da tragédia de que todos têm tanto medo de falar. Era o seu aniversário. Cada palavra era uma punhalada na armadura dele. Ele não comemorava seu aniversário há 10 anos. Para ele, aquele dia não existia mais. Estava marcado pela traição e pela perda, não pela celebração. Eu pensei. Eu estupidamente pensei, ela continuou, a voz cheia de autorrecriminação. Que ninguém deveria passar por um dia assim sozinho. Pensei que um pequeno gesto, algo que não fosse sobre trabalho, poderia ajudar. Que talvez o senhor apenas não sorrisse, mas talvez sentisse um pouco menos de peso. Ela olhou para o cupcake em sua mão. A pérola de açúcar. É apenas uma decoração. Não há nada dentro. É só um maldito bolo. Heitor. O nome dele, usado sem o título, pairou no ar entre eles. Era uma acusação e um apelo. Tudo em um. A fúria de Heitor se desfez. Drenada dele tão rapidamente que o deixou tonto. Foi substituída por algo frio e pesado em seu estômago. O e-mail anônimo. A provocação de Ricardo. Sua própria paranoia alimentada por uma década de amargura. Ele havia construído um caso contra ela em sua mente, e cada peça se encaixava perfeitamente. Mas ele havia ignorado a possibilidade mais simples. A verdade. Ele abriu a mão. O cupcake, levemente amassado, estava em sua palma. No topo, uma única e pequena pérola prateada brilhava sob as luzes do escritório. Com o dedo. Ele a empurrou. Era dura. Sólida. Açúcar. O peso esmagador de seu erro o atingiu com força física. Ele não havia apenas interpretado mal. Ele não havia apenas se enganado. Ele a havia humilhado publicamente. Ele havia pego a primeira fagulha de bondade que alguém lhe ofereceu em anos e tentou esmagá-la. Convencido de que era veneno. Ele ergueu os olhos para o rosto dela, manchado de lágrimas. A dor e a traição em seus olhos não eram uma atuação. Eram reais. E ele as havia causado. Clara. Ele começou, a voz rouca, estranha aos seus próprios ouvidos. Apenas. Não, ela sussurrou. Balançando a cabeça. Não diga nada. Ela se virou e saiu do escritório dele, passando pelas fileiras de rostos chocados e silenciosos. Heitor ficou parado, sozinho, com o cupcake em sua mão. Ele olhou para ele, o pequeno bolo de chocolate que deveria ser um presente. Agora,
parecia o símbolo de quão monstruosamente ele havia errado. Heitor ficou parado no silêncio de seu escritório por um minuto inteiro. O cupcake, esquecido em sua mesa, parecia uma acusação. Ele olhou para fora. O andar inteiro estava em um silêncio mortal. Todos estavam em suas mesas, fingindo trabalhar. Mas ele sentia dezenas de olhos sobre ele. Clara estava em sua cadeira, de costas para ele, digitando com uma rigidez que não era natural. A culpa era um veneno desconhecido para ele, e estava se espalhando rapidamente. Ele tinha que consertar isso. Ele abriu a porta e caminhou até a mesa dela. O silêncio se aprofundou. Ele parou ao lado dela. Ela não se virou. Clara, ele disse. A palavra soou estranha em sua boca. Ela parou de digitar, mas não olhou para ele. Sim, senhor. A formalidade era uma bofetada. Sobre o que aconteceu. Ele começou. As palavras se sentindo pesadas e inadequadas. Houve um mal-entendido. Entendido, senhor, ela respondeu, a voz perfeitamente neutra. Vazia. Eu recebi informações incorretas. Ele continuou, a desculpa soando fraca até para ele. Minha reação foi desproporcional aos fatos. Ela finalmente se virou para olhá-lo. As lágrimas haviam secado. Seus olhos não continham raiva, nem dor. Eles não continham nada. Era como olhar para o vidro polido. A doçura, a incerteza, a luz que ele mal havia começado a notar, tudo havia desaparecido. Sua reação foi registrada. Ela disse. A voz calma e profissional. O senhor precisa de mais alguma coisa. O relatório de vendas está na sua mesa. O choque o deixou sem palavras. Ela o estava dispensando. Estava tratando-o como ele sempre a tratou, como uma tarefa a ser concluída. Não se trata do relatório. Ele insistiu, uma pontada de desespero em sua voz. Tratasse do que eu disse. Do que eu fiz. Suas ações foram suas, senhor Alcântara, ela respondeu, e o uso de seu sobrenome completo foi como um muro se erguendo entre eles. Como sua assistente, não é meu papel comentá-las. Se não houver mais nada. Tenho que finalizar a ata da reunião de ontem. Ela se virou de volta para o monitor. A conversa estava encerrada. Heitor ficou ali, impotente. Ele, que comandava salas de reuniões e destruía concorrentes com algumas palavras bem escolhidas, não conseguia encontrar uma única frase que pudesse quebrar o gelo que ele mesmo havia criado. A arrogância que era sua armadura agora era sua prisão. Ele voltou para seu escritório e fechou a porta. O cupcake ainda estava lá. Ele o pegou, pela primeira vez. Provou. O sabor de chocolate e café expresso era rico e complexo. Era o melhor bolo que ele já havia comido. E tinha gosto de cinzas em sua boca. Ele olhou para Clara através do vidro. Ela era uma estátua de eficiência profissional. A mulher que havia feito aquele bolo, que havia se preocupado com o aniversário de um estranho, havia desaparecido. E em seu lugar estava uma ausência que ele sentia como um vazio físico. Heitor descobriu, com um pânico crescente, que sentia uma falta desesperada dela. Ele fez o quê? A voz de Heitor era baixa, mas cheia de uma fúria sísmica. Lúcia, a chefe de P&D, estava na frente de sua mesa, o rosto pálido. Ricardo Montenegro convocou uma reunião de emergência com os acionistas. Ele está alegando que nós roubamos o projeto Orion dele. Ele apresentou e-mails, registros de acesso. Tudo com datas anteriores às nossas. Isso é impossível. Heitor rosnou. Nossos registros são seguros. Ele os falsificou. São bons. Muito bons, disse Lúcia, sua voz tremendo. Mas o pior não é isso. Ele nomeou sua fonte. Um sentimento de pavor gelado desceu sobre Heitor. Quem? Ele não deu um nome. Ele deu um perfil. Lúcia engoliu em seco. Uma funcionária recém-contratada com acesso administrativo total aos arquivos do projeto. Ele alega ter registros de pagamento para uma conta offshore aberta em nome dela. Heitor sentiu o chão se abrir sob seus pés. A armadilha não era o cupcake. A armadilha era a acusação pública. O e-mail anônimo, a cena que ele criou. Ricardo havia previsto tudo. Ele não estava tentando usar Clara para roubar informações. Ele estava usando Clara para incriminá-la. Sabendo que a paranoia de Heitor faria o resto do trabalho. Ele havia transformado Heitor na arma contra si mesmo. O intercomunicador tocou. Era a linha direta do presidente do conselho. Heitor. Na minha sala. Agora, a voz de Mário, o presidente, ordenou. Sem rodeios. Heitor entrou na sala do conselho. Mário estava lá com outros 2 membros do conselho, seus rostos como pedra. A assistente. Qual é o nome dela? Mário perguntou, dispensando qualquer formalidade. Clara,
Disse Heitor, a voz firme apesar da tempestade dentro dele. Demitida. Imediatamente. Mário declarou. E chame os advogados. Quero que ela seja processada até a última geração. A reputação da Alcântara está em jogo. Não, disse Heitor. Os três homens o encararam. O que você disse? Mário perguntou, incrédulo. Eu disse não, repetiu Heitor, sua voz ganhando força. Ela não será demitida. E não será processada. Você perdeu o juízo. Um dos membros do conselho explodiu. As provas. As provas são falsas. Heitor o cortou. Ricardo Montenegro armou isso. E ele me usou para preparar o palco. A admissão teve um gosto amargo, mas era necessária. Isso é irrelevante. Disse Mário, a voz fria como aço. A percepção é a realidade. Precisamos de um bode expiatório. Ela é a escolha óbvia. A história se encaixa. Heitor olhou para os rostos dos homens com quem trabalhou por anos. Eles estavam dispostos a sacrificar uma inocente para salvar a si mesmos de um problema de relações públicas. 10 anos atrás, ele poderia ter feito o mesmo. Mas algo havia mudado. A imagem do rosto de Clara, manchado de lágrimas pela acusação dele, brilhou em sua mente. Não. Ele disse uma terceira vez. A palavra ecoou na sala. Clara é inocente. Ela fica. E eu vou provar isso. Ele se virou e saiu da sala, deixando os três homens em silêncio chocado. Ele não estava apenas defendendo uma funcionária. Ele estava, pela primeira vez em uma década, escolhendo confiar em alguém. E ele não a deixaria cair. Heitor marchou de volta ao seu andar, sua mente correndo. Ele viu Clara em sua mesa, alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Sandra estava ao lado dela, sussurrando com uma expressão preocupada. Clara parecia pálida, mas composta. No meu escritório. Ele disse ao passar por ela. Não foi uma ordem, mas um pedido urgente. Ela o seguiu, fechando a porta. Pela primeira vez, não havia acusação nos olhos dele, apenas uma intensidade sombria. Eles querem sua cabeça, ele disse sem rodeios. Ricardo a incriminou pelo vazamento do Orion. O conselho quer demiti-la e processá-la. Clara cambaleou como se tivesse sido atingida. O quê? Mas eu não fiz nada. Eu sei, ele disse, e as duas palavras, ditas com absoluta convicção, pairaram no ar. Eu sei disso. E eu disse a eles que você fica. Ela o encarou. Uma mistura de choque e descrença em seu rosto. Por quê? Depois do que o senhor pensava de mim. Porque eu estava errado, ele admitiu, e a confissão foi ao mesmo tempo a coisa mais difícil e mais libertadora que ele já dissera. Eu deixei o passado me cegar. Ricardo a usou como isca, e eu mordi. Ele contava com a minha desconfiança. Ele me usou para torná-la a suspeita perfeita. A compreensão da profundidade da manipulação de Ricardo a atingiu. Ela não era apenas uma vítima da paranoia de Heitor, ela era um peão em um jogo muito maior. O que vamos fazer? Ela perguntou. A voz Paixa. O nó saiu naturalmente, forjando uma aliança instantânea entre eles. Nós vamos revidar, disse Heitor, a determinação endurecendo sua voz. A alegação dele se baseia em registros digitais falsificados. Isso significa que o verdadeiro traidor ainda está aqui. Alguém com acesso aos nossos sistemas que ajudou Ricardo a plantar essas provas. Quem teria esse tipo de acesso? Clara perguntou, sua mente já trabalhando, a eficiência tomando o lugar do medo. PID, finanças. Heitor listou. Precisamos de uma lista de todos que acessaram os arquivos do Orion e os logs de segurança do servidor nas últimas 2 semanas. Se alguém fez as duas coisas, essa pessoa é nosso principal suspeito. Eu posso conseguir isso, ela disse imediatamente. O acesso administrativo que Lúcia me deu ainda está ativo. Eu posso rastrear os logs. Ele a olhou com uma nova apreciação. Ela não estava se lamentando. Não estava em pânico. Estava pronta para lutar. A força que ele havia confundido com engano era real. Faça isso. Ele disse. Discrediment. Ninguém pode saber o que estamos procurando. Temos até a reunião do conselho amanhã de manhã para encontrar alguma coisa. Se não tivermos provas, eles vão me passar por cima e entregar você aos lobos. Clara assentiu, a mandíbula cerrada. Eles não vão conseguir. Naquele momento, eles não eram chefe e assistente. Eram 2 soldados em uma trincheira, unidos contra um inimigo comum. A barreira de gelo entre eles havia se quebrado, derretida pelo calor da crise. O escritório estava silencioso, exceto pelo clique rítmico de 2 teclados. Eram quase 3 da manhã. Heitor estava em uma extremidade de sua mesa de conferência,
analisando relatórios financeiros. Clara estava na outra, os olhos fixos em linhas de código e registros de data e hora que rolavam por sua tela. Isto é inútil. Heitor rosnou, jogando uma pasta sobre a mesa. Os relatórios de despesas são limpos. Ninguém recebeu um pagamento grande o suficiente para justificar esse tipo de risco. Ele não seria pago diretamente, disse Clara, sem desviar o olhar da tela. Ricardo usaria chantagem ou uma promessa futura. Estamos procurando por anomalias de comportamento, não anomalias financeiras. Heitor a observou por um momento. Ela estava no comando de sua parte da investigação, focada e incansável. A dinâmica entre eles havia mudado completamente. A hierarquia havia desaparecido, substituída por uma parceria tensa. Encontrou alguma coisa nos logs. Ele perguntou. Muitos acessos. Quase todos são da equipe de P&D. O que é esperado? Ela respondeu. Estou cruzando com os logs de segurança agora, procurando por alguém que tenha acessado os arquivos do Orion, logo em seguida, tentado acessar áreas restritas do servidor ou usar comandos de exportação. Ele se levantou e caminhou até o lado dela, olhando por cima de seu ombro para a tela. Ele estava perto. Perto o suficiente para sentir o cheiro sutil de baunilha que parecia sempre acompanhá-la. Ele ignorou a distração. Filtre por acessos fora do horário de expediente. Ele sugeriu. O traidor não arriscaria ser pego durante o dia. Já fiz isso, ela disse, apontando para uma seção da tela. Temos 3 ocorrências nas últimas 2 semanas. Lúcia, o que é normal. Um engenheiro júnior chamado Fábio. E ela parou. E quem? Ele pressionou, inclinando-se ainda mais. Sérgio. Do financeiro, ela disse, a voz baixa. Ele acessou os arquivos do Orion por 6 minutos na terça-feira passada, às 22h47. E depois, às 22h55, houve uma tentativa de login com falha em sua conta no servidor de backup principal. O coração de Heitor acelerou. Sérgio. Ele não deveria ter acesso ao Orion. Ele não tem. Disse Clara. O log mostra que o acesso foi feito usando as credenciais de Lúcia. Mas o endereço IP não é o dela. O login foi feito de um terminal na área do departamento financeiro. Tudo se encaixou. Sérgio rouba as credenciais de Lúcia, acessa os arquivos, tenta fazer um backup para exportar e falha, deixando um rastro digital. Ricardo então usa essa informação para criar seus próprios documentos falsificados. Mas por que Sérgio faria isso? Clara se perguntou em voz alta. Dívidas de jogo. Heitor disse instantaneamente. Eu me lembro de algo sobre isso em sua avaliação de desempenho no ano passado. Ricardo deve ter descoberto e o chantageado. Ele olhou para Clara. O rosto dela estava iluminado pelo brilho do monitor, a expressão de intensa concentração. Eles tinham conseguido. Juntos. Você o encontrou, ele disse, a voz cheia de uma admiração que ele não tentou esconder. Nós o encontramos. Ela o corrigiu, finalmente erguendo os olhos para encontrar os dele. No silêncio do escritório da madrugada, com a cidade adormecida lá fora. Eles se olharam. A adrenalina da descoberta e a proximidade forçada criaram uma bolha de intensidade ao redor deles. A crise os havia despido de suas máscaras, deixando apenas 2 pessoas que haviam encontrado um terreno comum inesperado. E naquele terreno, algo novo e frágil começava a crescer. Preciso que você me escute com muita atenção, Sérgio. A voz de Heitor no telefone era calma, mas com um tom de aço. Em 30 minutos, haverá uma reunião do conselho. O nome de Clara será limpo. E um novo nome será apresentado como o responsável pelo vazamento. O seu nome. Do outro lado da linha, a respiração de Sérgio ficou presa. E eu? Eu não sei do que você está falando. Eu tenho registros de acesso, Sérgio. Heitor continuou implacavelmente. Logs de IP do seu terminal usando as credenciais de Lúcia. Uma tentativa de login com falha no servidor de backup. Eu tenho tudo. Ricardo vai deixar você queimar para salvar a si mesmo. Ele me forçou. Sérgio gaguejou, o pânico vazando em sua voz. Ele sabia sobre minhas dívidas. Ele ameaçou minha família. Eu acredito em você. Disse Heitor, e a sinceridade em sua voz surpreendeu o próprio Sérgio. E é por isso que estou te dando uma escolha. Você pode ser o bode expiatório que Ricardo joga aos leões, ou você pode nos ajudar a pegá-lo. Houve um silêncio tenso. Clara, que estava sentada em frente a Heitor em seu escritório, segurava a respiração. O que você quer que eu faça? Sérgio sussurrou finalmente. Eu quero que você ligue para Ricardo. Agora. Heitor instruiu.
Diga a ele que eu sei de tudo e que você está prestes a ser exposto. Diga que você precisa de ajuda para fugir e que tem uma cópia dos arquivos originais como sua garantia. Grave a chamada. Ele nunca vai admitir nada, disse Sérgio. Ele não precisa, respondeu Heitor. A reação dele será a admissão. O pânico dele, as instruções que ele lhe der. Tudo isso será a prova de que ele o estava coagindo. E o que acontece comigo depois. Você coopera totalmente. Testemunha contra ele, e eu garanto que os advogados da empresa argumentem a seu favor, citando a chantagem. Disse Heitor. É a melhor oferta que você vai receber. A espera foi agonizante. Clara e Heitor sentaram-se em silêncio, o telefone no viva-voz entre eles. 15 minutos se passaram. 20. Então, o telefone de Heitor tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Era Sérgio. Eu fiz, disse ele, a voz trêmula. Eu tenho a gravação. Envie para mim. Agora, ordenou Heitor. Um momento depois, um arquivo de áudio chegou ao e-mail de Heitor. Ele clicou em play. A voz de Sérgio, cheia de pânico ensaiado, explicava a situação. A resposta de Ricardo foi exatamente o que Heitor previra. Seu idiota incompetente. Eu disse para você limpar seus rastros. Pegue o primeiro voo para as Ilhas Cayman. Há uma conta esperando por você. Desapareça. Se você abrir a boca, juro que encontrará sua família antes que a polícia encontre você. Heitor parou a gravação. Ele olhou para Clara. O rosto dela estava tenso, mas havia um brilho de triunfo em seus olhos. Nós conseguimos. Ela sussurrou. Ainda não, disse Heitor, levantando-se. Agora, vamos para a reunião do conselho. Ele pegou seu tablet, com o arquivo de áudio pronto para ser reproduzido. Ele fez uma pausa na porta e olhou para Clara. Você vem comigo. Não era um pedido. Era uma declaração. Ela não era mais a suspeita. Ela era sua parceira na vitória. Isso é conclusivo. A voz de Mário, o presidente do conselho, era grave. Ameaças diretas. Admissão de coerção. Heitor, minhas desculpas. Heitor deu um aceno de cabeça curto. Ele não precisava de desculpas. Precisava de ação. Quero autorização total para usar todos os recursos legais da empresa contra a Montenegro Corp. Quero uma liminar. Um processo por espionagem corporativa e danos à reputação. Você tem, disse Mário sem hesitação. E quanto a Sérgio. Ele vai cooperar como nossa principal testemunha em troca de leniência, explicou Heitor. Mário então se virou para Clara, que estava de pé silenciosamente ao lado de Heitor. A expressão do presidente era de profundo arrependimento. Senhorita Clara, em nome deste conselho, peço desculpas pela situação em que a colocamos. Sua compostura e integridade sob essa pressão foram exemplares. Obrigada, senhor, Clara respondeu. A voz calma e firme. A reunião foi encerrada. Os membros do conselho saíram, alguns lançando olhares de admiração para a dupla improvável que havia salvado a empresa em menos de 12 horas. Heitor e Clara ficaram sozinhos na sala de reuniões. A adrenalina que os sustentara por toda a noite começou a diminuir, deixando um silêncio carregado em seu lugar. Então, acabou, Clara disse. Mais para si mesma do que para ele. É apenas o começo, disse Heitor, virando-se para encará-la. A batalha legal contra Ricardo será longa. Mas a empresa está segura. Meu nome está limpo, ela disse. Um pequeno sorriso cansado tocando seus lábios. Isso é o que importa. Ele a observou. Sob a luz forte da sala de reuniões, ele podia ver os círculos escuros sob seus olhos, um sinal da noite sem dormir. Mas seus olhos estavam claros, sua força inabalável. Ela havia enfrentado a humilhação pública, uma acusação de traição e a ameaça de ruína, e havia saído do outro lado mais forte. Uma epifania o atingiu com a força de um raio. Por 10 anos, ele viveu em um mundo de sombras, governado pela paranoia e pela amargura. Ele via traição em cada gesto, engano em cada palavra. Ele havia construído muros tão altos que ninguém podia alcançá-lo. E então, Clara chegou. Com seus cupcakes e macarons, ela não tentou escalar os muros. Ela simplesmente abriu uma porta que ele nem sabia que existia. Ele a acusou, a humilhou, e ela respondeu não com vingança, mas com uma força silenciosa. Ele a empurrou para o fogo, e ela emergiu com a prova que o salvaria. Ela não era o veneno que ele temia. Ela era o antídoto. O antídoto para sua solidão, sua desconfiança. Sua vida amarga. A percepção o deixou sem fôlego. Não era admiração o que ele sentia. Não era gratidão. Era algo muito mais profundo, muito mais aterrorizante, ao mesmo tempo, muito mais real. Clara, ele disse,
O nome dela soando diferente, cheio de um peso novo. Ela olhou para ele, esperando. Ele abriu a boca, mas as palavras não vieram. Dizer obrigado parecia trivial. Dizer eu estava errado era um eufemismo. E dizer a verdade que acabará de florescer em seu peito era impossível. Ainda não. Você fez um bom trabalho, ele disse finalmente. A frase mais inadequada que ele poderia ter escolhido. O pequeno sorriso dela não vacilou. É o meu trabalho, Sr. Alcântara. A formalidade voltou, mas desta vez, não era um muro. Era uma ponte que ele sabia que precisava cruzar. E ele faria isso. Mas da maneira certa. Clara. Por favor. Pode vir à minha sala. A voz de Heitor pelo intercomunicador era diferente. Faltava a urgência autoritária de sempre. Havia uma hesitação nela. O por favor foi o que mais a chocou. Ela se levantou e entrou, fechando a porta de vidro atrás de si. Ele não estava atrás de sua mesa. Estava de pé perto da janela, olhando para a cidade. Ele se virou para encará-la, e pela primeira vez, ele não parecia um CEO. Parecia apenas um homem, e um homem cansado. Eu não quero que você se sente, ele começou, a voz baixa. Por que eu não vou me sentar? O que eu tenho a dizer não pode ser dito de trás de uma mesa. Ele caminhou até ficar a poucos metros dela, eliminando a barreira de poder que sempre existiu entre eles. Não há desculpa para o que eu fiz, ele disse. Os olhos fixos nos dela. Humilhar você. Acusá-la publicamente. Foi cruel, foi injusto, e foi a coisa mais vergonhosa que já fiz na minha carreira. Clara permaneceu em silêncio, ouvindo. A sinceridade em sua voz era palpável. Eu poderia dizer que foi por causa de informações erradas, mas seria mentira. Ele continuou, a voz ficando mais rouca. A verdade é que eu estava procurando por um traidor. Eu queria encontrar um, porque é o que eu faço. É o que eu aprendi a esperar das pessoas. Ele fez uma pausa. Como se as próximas palavras fossem difíceis de arrancar de si mesmo. 10 anos atrás, meu irmão e meu melhor amigo me destruíram. Eles levaram tudo. Não apenas o dinheiro, mas minha capacidade de confiar. Eles me ensinaram que a gentileza é uma máscara e a lealdade é uma mentira. E eu acreditei neles. Por uma década, eu acreditei. A vulnerabilidade crua em seu rosto era algo que ela nunca imaginou que veria. E então você chegou, ele disse. Um sorriso amargo e autodepreciativo tocando seus lábios. Com seus cupcakes e sua eficiência silenciosa. Você era Jonty. Sem motivo aparente. E isso me aterrorizou. Sua bondade era uma linguagem que eu tinha esquecido como falar, então eu a tratei como um ataque. Eu a tratei como uma ameaça porque eu não sabia como aceitar um presente. As peças finalmente se encaixaram para Clara. A paranoia arriva. Tudo vinha de uma ferida profunda e infeccionada. A raiva que ela sentia por ele se dissolveu, substituída por uma onda de compaixão. Heitor, ela disse suavemente. Usando o primeiro nome dele pela primeira vez sem que fosse em um momento de raiva. Eu sinto muito. Por tudo o que aconteceu com você. Não sinta por mim, ele disse, balançando a cabeça. A única coisa que eu quero é uma chance de consertar o que eu quebrei. A confiança que eu destruí. Ele respirou fundo, parecendo o homem mais nervoso do mundo. Clara. Você aceitaria jantar comigo esta noite? Não como o Sr. Alcântara e sua assistente, mas como Heitor. E Clara. A pergunta pairou no ar. Um convite não apenas para uma refeição, mas para algo inteiramente novo. Clara olhou para ele. Realmente olhou para ele. A arrogância se fora. A frieza era uma memória distante. No lugar, havia um homem de pé no meio de seu império de vidro e aço, parecendo completamente perdido, de alguma forma, genuíno. A ferida que ele infligiu ainda estava lá. A lembrança da humilhação pública era uma cicatriz recente. Mas olhando em seus olhos, vendo a verdade de seu arrependimento, ela percebeu que guardar rancor seria como se punir por um erro que ele estava desesperado para consertar. Ela pensou no homem que a defendeu diante do conselho. O homem que disse eu sei com uma convicção que silenciou todos os seus medos. Aquele era o verdadeiro Heitor, lutando para sair debaixo de uma década de dor. Um pequeno sorriso, o primeiro sorriso genuíno que ela lhe dava em dias, tocou seus lábios. A doçura voltou aos seus olhos. Sim, Heitor, ela disse suavemente. Eu aceito jantar com você. Um alívio visível inundou o rosto dele. Tão profundo que seus ombros pareceram relaxar pela primeira vez desde que ela o conheceu. Era como se ele estivesse segurando a respiração por uma semana. Ótimo, ele disse, parecendo um pouco atordoado com o sucesso. Excellent. E you?
Eu vou buscá-la às 8. Posso pegar seu endereço com o RH, ou isso seria ponto invasivo. Ela completou, uma pitada de brincadeira em sua voz. Eu posso te enviar o endereço. É mais fácil, ponto certo. Mais fácil. Sim, ele gaguejou. Parecendo um adolescente convidando alguém para o baile. O contraste com o CEO impiedoso era tão gritante que era quase cômico. O silêncio caiu entre eles novamente, mas desta vez não era tenso. Era um silêncio novo, cheio de possibilidades. Senhor Alcântara. Ela disse, o título saindo por hábito. Heitor. Ele a corrigiu gentilmente. Heitor. Ela repetiu, testando a palavra. Sobre o que aconteceu. Eu o perdoo. A palavra o atingiu com mais força do que seu convite. Ele a encarou, a gratidão em seus olhos tão profunda que era quase esmagadora. Ele simplesmente assentiu. Incapaz de formular uma resposta. Perdoar era um dom que ele não sentia que merecia, mas que aceitaria com cada fibra de seu ser. Vejo você às 8, ela disse, e com um último sorriso, ela se virou e saiu de seu escritório. Heitor a observou ir, uma sensação estranha e quente se espalhando por seu peito. Era esperança. Ele caminhou de volta para sua mesa e viu o cupcake do dia anterior, ainda intocado em um prato. Ele havia guardado. Ele pegou o pequeno bolo. Naquele momento. Não era mais um símbolo de seu erro monstruoso. Era um símbolo de uma segunda chance. Ele deu uma mordida. O sabor de chocolate e café expresso explodiu em sua boca. Desta vez, não tinha gosto de cinzas. Tinha gosto de um novo começo. Heitor parou o carro em frente a uma pequena fachada de tijolos com uma placa de madeira pintada à mão que dizia a doçura da vovó. Clara olhou para a placa e depois para ele, a surpresa evidente em seu rosto. Eu achei que fossemos a um restaurante. Nós vamos, ele disse, desligando o motor. Mas primeiro, eu queria te mostrar uma coisa. Eles saíram do carro. O ar da noite estava impregnado com o cheiro de açúcar e manteiga. O que é este lugar? Ela perguntou. É a confeitaria que Vitor, meu investigador, mencionou no relatório dele sobre você. Heitor admitiu, a honestidade em sua voz a desarmando. A confeitaria da sua avó. Clara o encarou, chocada. Você veio até aqui. Eu queria entender, ele disse, olhando para a vitrine cheia de bolos e tortas. Eu passei anos construindo um império baseado em lógica e desconfiança. E você chegou e me derrubou com um cupcake. Eu precisava entender de onde vinha esse poder. O gesto a deixou sem palavras. Ele não a levou a um restaurante caro para impressioná-la. Ele a levou a um lugar que significava algo para ela, para mostrar que ele estava tentando entender o mundo dela. Ela não é mais a dona, Clara disse suavemente, olhando para a confeitaria com uma nostalgia agridoce. Ela vendeu quando se aposentou. Mas eles mantiveram as receitas dela. Eu sei, disse Heitor. Eu comprei um de cada. Ele abriu o porta-malas do carro. Dentro, havia várias caixas de confeitaria. Heitor. Ela exclamou, rindo. A risada dela, genuína e sem restrições, foi um som que ele percebeu que nunca tinha ouvido antes. E era viciante. Era pesquisa de mercado. Ele brincou, um pequeno sorriso se formando em seus próprios lábios. E o veredito é, o seu é melhor. Claro que é. Ela disse com uma falsa arrogância. Eu tive a melhor professora. Eles ficaram ali, na calçada, sob a luz quente da placa da confeitaria, rindo. O CEO e sua assistente pareciam ter desaparecido, deixando apenas Heitor e Clara. Onde nós vamos jantar, afinal? Ela perguntou depois de um momento. É uma surpresa, ele disse, fechando o porta-malas. Mas primeiro, eu preciso saber uma coisa. O que tem nestes macarrons? Ele abriu uma das caixas e apontou para os pequenos doces coloridos. Esses. Eles têm um equilíbrio perfeito. Como você consegue isso? Clara sorriu. O segredo, ela disse, inclinando-se como se fosse contar um segredo profundo, é uma pitada de sal. Ele repetiu, fascinado. Sim. Cordo doce. Traz o sabor. A maioria das pessoas pensa que para fazer algo doce, você só precisa de açúcar. Mas você precisa do contraste. É o equilíbrio que o torna inesquecível. Ele olhou para ela. E a analogia era tão perfeita que o atingiu com força. Ela era a pitada de sal em sua vida amarga. Ela era o equilíbrio que ele não sabia que estava faltando. A surpresa é aqui em cima, disse Heitor, guiando Clara para um elevador de serviço privado. As portas se abriram no terraço do prédio da Alcântara Corp. A cidade se estendia abaixo deles, um tapete de luzes cintilantes. O ar da noite estava fresco e limpo. Uau, Clara sussurrou, caminhando até a beirada.
A vista daqui é incrível. É o único lugar neste prédio onde eu consigo pensar, disse Heitor, parando ao lado dela. Onde o barulho do mundo dos negócios desaparece. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando a cidade. Eu te trouxe aqui por um motivo, Clara, ele disse finalmente. Sua voz séria. Ele se virou para encará-la, a luz da cidade dançando em seus olhos. Eu passei 10 anos construindo muros, ele começou, a voz baixa e crua. Cada dia, eu adicionava mais uma pedra de desconfiança, mais uma camada de cimento de amargura. Eu me tornei um prisioneiro em minha própria fortaleza. Ele deu um passo em direção a ela. E então você chegou. Com um cupcake. E você não tentou escalar meus muros. Você simplesmente os atravessou como se não estivessem lá. Heitor. Ela começou, mas ele ergueu a mão suavemente. Deixe-me terminar. Ele pediu. Eu lutei contra isso. Eu a acusei. Eu a humilhei. Eu tentei transformá-la no monstro que eu esperava que todos fossem. E a cada vez, você respondia com uma força e uma graça que eu não conseguia entender. Ele estava a centímetros dela agora, a intensidade em seus olhos aprendendo no lugar. Naquela noite no escritório, quando trabalhamos juntos, eu percebi. Eu me tornei viciado. Primeiro nos seus doces. E depois, na esperança que você trazia com eles. A esperança de que talvez eu não precisasse viver naquela prisão para sempre. Seu coração estava batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Eu não amo apenas a sua força, ou a sua luz, Clara, ele disse, a voz quebrando com a emoção. Eu amo a forma como você me faz querer destruir cada pedra daqueles muros. A forma como você me faz querer ser o tipo de homem que confia de novo. O tipo de homem que merece alguém como você. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Clara. Não de tristeza, mas de uma felicidade avassaladora. Heitor, ela sussurrou, a única palavra que conseguiu formar. Ele ergueu a mão e enxugou uma lágrima de sua bochecha com o polegar. O toque enviou um choque elétrico através dela. Seus olhos fizeram uma pergunta que seus lábios não fizeram. Ela respondeu se inclinando ligeiramente para frente. Foi toda a permissão que ele precisava. Ele se inclinou lentamente e seus lábios se encontraram. O beijo não foi faminto ou desesperado. Foi terno, reverente. Um beijo de gratidão, de confissão. De promessa. Era o sabor da redenção. Quando eles se separaram, ele descansou a testa na dela, os olhos ainda fechados. Eu estou completamente apaixonado por você, Clara, ele sussurrou contra seus lábios. E no silêncio do terraço, sob o olhar de 1 milhão de luzes, ela sabia que também estava. Não. Não, não. Assim não, Clara disse, rindo. Você vai quebrar o saco de confeitar. Heitor a olhou, a testa franzida em concentração, com uma pequena mancha de cobertura de chocolate na bochecha. Ele estava na cozinha dela, 6 meses depois. Vestindo um avental ridículo coberto de cupcakes cor-de-rosa. Achei que o objetivo era colocar a cobertura no bolo, ele disse, parecendo genuinamente confuso. A força parece ser o método mais eficiente. Confeitaria não é sobre eficiência, é sobre sutileza, ela disse, pegando a mão dele. É assim. Suave. Deixe o peso da sua mão fazer o trabalho. Ela guiou a mão dele, e juntos eles fizeram uma espiral perfeita de cobertura sobre um cupcake de baunilha. Ele disse, uma expressão de compreensão se espalhando por seu rosto. Eu vejo. A cozinha de Clara. Antes seu santuário solitário, agora era um espaço compartilhado. Era pequena e quente, cheia do cheiro de baunilha e do som da risada deles. Os processos judiciais contra Ricardo estavam em andamento, e a vitória era quase certa. Mas nada disso importava ali. Naquela cozinha, o mundo exterior não existia. Posso tentar um sozinho? Ele perguntou, parecendo uma criança pedindo permissão. Vá em frente, ela disse, entregando-lhe outro cupcake. Ele se concentrou, a língua presa entre os dentes. E lentamente criou uma espiral quase perfeita. Um sorriso orgulhoso iluminou seu rosto. Eu consegui. Você conseguiu, ela concordou. Sorrindo. Ele largou o saco de confeitar e se virou para ela, o sorriso orgulhoso se transformando em algo mais suave, mais íntimo. Ele a envolveu em seus braços, sem se importar com a cobertura em suas mãos. Obrigado. Ele sussurrou em seu cabelo. Pela aula de confeitaria. Ela brincou. Por tudo. Ele respondeu, afastando-se para que pudesse olhar em seus olhos. Por me ensinar que nem tudo precisa ser uma batalha. Que às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é ser gentil. Clara sentiu seu coração inchar.
O homem na frente dela era quase irreconhecível do CEO frio e paranoico que ela conhecera. A dureza em seus olhos havia sido substituída por um calor que era só para ela. Sabe? Para um homem que dizia não comer açúcar, ela o provocou suavemente. Você passa muito tempo na minha cozinha. Eu descobri que tenho um vício. Ele disse, a voz baixa e rouca. Mas não é nos seus doces. Ele se inclinou e a beijou. O beijo tinha gosto de chocolate e felicidade. Era doce. Mas com a pitada certa de sal para torná-lo perfeito. Quando ele se afastou, ele pegou um pouco de cobertura com o dedo, em vez de comê-la, passou suavemente em seus lábios. É em você, ele disse. E enquanto ela ria e o beijava de volta, Clara soube, com absoluta certeza, que o sentimento era totalmente mútuo. Eles haviam encontrado o equilíbrio perfeito.